Senhor Presidente do Conselho de Direitos Humanos, Senhora Alta Comissária para os Direitos Humanos, senhores ministros, ministras e altas autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Passados poucos dias do início do governo, em muita me honra a oportunidade de representar a pátria amada Brasil nesta 40ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Agradeço profundamente a confiança em mim depositada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Quero assegurar a todos o compromisso inabalável do governo brasileiro com os mais altos padrões de direitos humanos, com a defesa da democracia e com o pleno funcionamento do Estado de Direito. Esse compromisso está consagrado na decisão do presidente Jair Bolsonaro de fortalecer o Ministério de Direitos Humanos na forma e estrutura de governo, agora denominado Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A nova pasta tem competências ampliadas e estrutura unificada, o que permitirá desenvolver políticas públicas abrangentes em direitos humanos. Defenderemos tenazmente o pleno exercício por todos do direito à vida desde a concepção. E a segurança da pessoa, em linha com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, bem como, no âmbito regional, com o Pacto de São José da Costa Rica. Em todas nossas ações, a Constituição Federal do Brasil será nosso guia, nosso norte, nosso mapa. Como pode ser atestado pelo próprio nome da pasta que dirijo, políticas de proteção e defesa dos direitos da mulher terão um tratamento prioritário. Não pouparemos esforços no enfrentamento da discriminação e da violência contra as mulheres, sobretudo o feminicídio e o assédio sexual. É compromisso dessa ministra e do presidente Jair Bolsonaro fazer com que as políticas públicas sejam destinadas a todas as mulheres da nação brasileira. Vamos alcançar, portanto, mulheres muitas vezes invisíveis, que integram povos e comunidades tradicionais, como as mulheres indígenas, quilombolas, pescadoras artesanais, as quebradeiras de cocos, as ribeirinhas, as ciganas, entre outras. Destaco, a propósito, que existem, além dos povos indígenas, mais de 20 povos tradicionais no solo brasileiro. Da mesma forma, tomaremos as medidas ao nosso alcance para garantir o bem-estar e o melhor interesse de todas as crianças. Nada mais, em linha com as minhas prioridades pessoais e profissionais, do que a campanha de conscientização nacional que estamos lançando para a prevenção do suicídio e da automutilação de crianças, jovens e adolescentes. No contexto da proteção da família, nosso foco será o fortalecimento dos vínculos familiares. Além disso, redobraremos os esforços para prevenir a mortalidade materna, neonatal e infantil. Buscaremos revigorar o Bolsa Família, por meio de desembolso do 13º benefício, ao mesmo tempo que realizaremos a auditoria para coibir irregularidades e excessos. As medidas de promoção e de proteção dos direitos das pessoas com deficiência serão intensificadas nessa administração. Definimos como meta prioritária para os primeiros 100 dias de governo regulamentar a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de forma a assegurar, na prática, o que na lei determina no papel. Estamos comprometidos em avançar de forma decidida com a inclusão nas escolas e a acessibilidade nas cidades. As pessoas com deficiência estarão no centro de todas as decisões que os afetem. Foi com alegria e com muitos aplausos que os brasileiros receberam o anúncio que a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência é a professora e mestranda Priscila Costa, que é surda desde o nascimento.
Pela primeira vez no Brasil, uma pessoa surda ocupa cargo de alto escalão no governo. Acrescento que, por meio da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que integra o Ministério que dirijo, conferiremos a este crescente segmento da população brasileira a especial atenção sob a ótica dos direitos humanos. No domínio do combate ao racismo e à discriminação racial, reafirmamos o apoio do Brasil à implementação da Década Internacional das Pessoas Afrodescendentes e ao Fórum Permanente de Pessoas Afrodescendentes, assim como a negociação de uma Declaração de Direitos dos Afrodescendentes. Em âmbito interno, daremos prioridade à implementação de programas e políticas efetivas, a fim de assegurar o respeito do importante legado legislativo que herdamos. Reiteramos igualmente nossa determinação de combater a violência e a discriminação contra pessoas LGBT. Para tanto, o Ministério conta com diretoria específica e técnicos capacitados para desenvolver relevante trabalho nesta área. O Brasil também segue comprometido com a proteção dos corajosos defensores de direitos humanos, cujo trabalho contribui para a plena fruição dos direitos humanos por todos. Com essa preocupação, reforçamos o Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos, que passou a incluir explicitamente comunicadores sociais e ambientalistas em seu escopo. Defenderemos com todas as nossas forças o direito à saúde a todos. Nosso programa de HIV/AIDS, referência mundial, terá continuidade e será fortalecido. Há poucas semanas, participei de um simpósio sobre doenças raras, o qual contribuiu para construir importante consenso político sobre a matéria. No Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, determinei a criação de uma coordenação nacional específica para acompanhar o assunto na perspectiva dos direitos humanos. Os raros são, para o atual governo brasileiro, raros e muito preciosos. Eles serão acolhidos e protegidos pelo poder público, que trabalhará para garantir direitos e oportunidades a todos eles. Senhor Presidente, sem educação de qualidade não há desenvolvimento humano sustentável. No plano de 100 dias de governo, merece destaque o lançamento de Programa Nacional de Alfabetização, assim como o compromisso da regulamentação da educação domiciliar. Não menos importante, é claro, a educação em direitos humanos será fortalecida com a disseminação de agenda de promoção da ética e da cidadania, a ser adotada por escolas em salas de aula. Somos um país laico, mas isso não significa que somos um país laicista. No Brasil, todas as expressões religiosas são igualmente respeitadas e protegidas, assim como a opção de não ter nenhuma religião. Em um dos seus primeiros atos, o presidente Jair Bolsonaro promulgou legislação que garante ao estudante o direito de ausentar-se de prova ou de aula em dia que seja vedado o exercício de tais atividades, segundo seus preceitos religiosos. À luz do inegável vínculo entre corrupção e violações de direitos humanos, precisamos enviar ao Brasil e ao mundo a mensagem incisiva de que a luta contra o crime abre caminho para a realização dos direitos fundamentais. Nesse sentido, o governo instituiu o Comitê Interministerial para a condução da política de combate à corrupção, que inclui monitoramento dos órgãos e entidades do poder público para evitar violações. Além disso, as iniciativas legislativas do presidente da República para o combate à corrupção, à violência e ao crime organizado visam a redução dos índices de criminalidade. O Brasil continuará, senhoras e senhores, plenamente engajado com o sistema internacional de direitos humanos. Aproveito a oportunidade
para solicitar respeitosamente o apoio à candidatura brasileira a este Conselho nas eleições que ocorrerão em outubro vindouro. Podem contar com o concurso do Brasil neste augusto fórum. Reitero, ademais, o convite permanente do governo a todos os relatores especiais do Conselho de Direitos Humanos que queiram visitar o país. Sejam muito bem-vindos. Ainda no primeiro semestre deste ano, deveremos retomar o cronograma de visitas de procedimentos especiais suspensas no segundo semestre de 2018 por conta do processo eleitoral. Faço aqui o compromisso público de apresentar durante a minha gestão todos os relatórios do Brasil que estão pendentes nos órgãos de tratado, alguns dos quais em atraso por quase uma década. Queremos reafirmar a posição brasileira de que as empresas não ficarão isentas da obrigação de respeitar direitos humanos. Como demonstrou a recente tragédia em Brumadinho, a ação ou omissão de empresas podem ter consequências concretas sobre os direitos humanos, notadamente o direito à vida. O governo Bolsonaro tem atuado para responder de forma firme a essa tragédia e evitar que novos desastres ocorram no futuro. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos participa e continuará participando ativamente desse processo. Guardo uma palavra para um tópico que me é muito particular, caro e querido: os povos indígenas. Vejo como especialmente positiva a inclusão da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, na estrutura do Ministério da Mulher, da Família e do Desenvolvimento Humano, dos Direitos Humanos. Ao vincular-se um órgão governamental com competência precípua de defender e promover os direitos da pessoa humana, a FUNAI terá sua ação revigorada e fortalecida. Da mesma forma, a transferência das competências de demarcação de terras indígenas para o INCRA em nada afetará o direito constitucional dos povos indígenas. Nossos povos tradicionais receberão deste governo um olhar especial. Ainda nos primeiros 50 dias, inúmeras ações já foram realizadas nessa direção. Tenho a alegria de anunciar que a secretária nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial é uma indígena da etnia terena. Falo da defensora dos direitos humanos e agora secretária nacional, a senhora Sandra Terena. No Brasil de hoje, o vice-presidente da República, general Mourão, é indígena. O atual presidente da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, Franklin Berg Freitas, é indígena. E esta ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, há mais de 2 décadas, milita em defesa das mulheres e crianças indígenas. E é também mãe sócia-afetiva de uma jovem indígena da etnia Camaiurá. Me permitam, a mais linda indígena do mundo, minha filha, Caiutiti Lulu Camaiurá. Nesse quadro, renovo o compromisso do governo brasileiro com a proteção plena dos direitos dos povos indígenas, principalmente dos povos de primeiro contato. Portanto, saibam que o compromisso deste governo é com a proteção de todos os povos indígenas. Ao concluir, não poderia deixar de expressar a preocupação do governo brasileiro com as persistentes e sérias violações de direitos humanos cometidos pelo regime ilegítimo, repito, regime ilegítimo do ditador Nicolás Maduro. O Brasil uniu seus esforços do presidente encarregado Juan Guaidó, não para intervir, mas para prover imediata ajuda humanitária ao povo venezuelano. O Brasil apela à comunidade internacional a somar-se aos esforços de libertação da Venezuela, reconhecendo o governo legítimo de Guaidó e exigindo o fim da violência das forças do regime contra sua própria população. Agradeço, senhor presidente, primeiro na língua indígena tupi, dizendo Cuecatu Reté,
E agradeço também, na língua brasileira de sinais, dizendo obrigado.